Está começando mais um Jornal Regional e vamos aos destaques desta edição. A Lei 2745 de 2006, onde nós obrigamos a agência bancária a colocar mais caixas para atender melhor a população da nossa cidade. Muitas pessoas por aí, pelo interior de São Paulo e Minas Gerais, estão matando macacos achando que eles podem ser transmissores da febre amarela, mas isso não acontece. Foi feita a primeira votação da emenda à lei orgânica que proíbe a instalação de indústrias poluentes, causadoras de chuva ácida na cidade. No Brasil existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas possuem tamanhos, formas, coloração e hábitos bem distintos. Depois do aumento da passagem, o que nós estamos cobrando aqui na Câmara hoje é a efetiva ação do prefeito em cima da empresa para que eles, primeiro, cumpram os horários, coloquem mais carros aonde hoje não está sendo atendido. Desde já agradecendo a sua audiência e já vamos à primeira matéria. No oferecimento da EPAGRE, lá de Santa Catarina, nós trazemos informações sobre a abelha sem ferrão, onde existem mais de 300 espécies no Brasil. A maioria das pessoas conhece a abelha africana e a abelha europeia. Vamos conhecer um pouco mais com os técnicos da EPAGRE sobre abelhas sem ferrão ou abelhas nativas brasileiras. Elas são pequeninas, organizadas e produzem um mel de excelente qualidade. Vivem assim, em colônias, e pertencem a duas grandes tribos, a Trigonine e a Meliponine. Cada tribo tem características próprias, hábitos bem peculiares. As abelhas nativas são conhecidas no meio científico como meliponíneos. Elas também são chamadas de abelhas indígenas ou sem ferrão. Isto porque possuem o ferrão atrofiado e são incapazes de ferroar. Talvez por isso, muita gente se interesse pela criação desses insetos. Mas o mais importante de tudo é a relação entre as abelhas nativas e as florestas. Uma depende da outra. Antes da chegada das abelhas europeias e africanas, as abelhas nativas reinavam absolutas nas florestas brasileiras e elas desempenham um papel muito importante na manutenção das espécies vegetais. É que essas abelhinhas são responsáveis por mais de 80% da polinização da mata nativa. Por isso, mais que um negócio, criar abelhas nativas é preservar a natureza. A maior parte dos vegetais brasileiros depende exclusivamente da polinização feita pelas abelhas nativas. Daí a importância de se preservar as diferentes espécies, porque isto significa a diversidade de nossa flora. Nas abelhas nativas, nós não podemos esquecer que essas espécies estão correndo risco de extinção e nós temos a obrigação de salvar essas espécies. Até porque, do momento que nós perdemos uma espécie de abelha nativa, nós perdemos várias espécies de vegetais nativos, porque estão diretamente relacionados o vegetal com a sua abelha polinizadora. Quando nós perdermos algumas espécies de abelhas nativas, não terão mais sementes férteis para dar continuidade àquela espécie de vegetal nativo de sua região. No Brasil existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas possuem tamanhos, formas, coloração e hábitos bem distintos. Os ninhos podem conter de 500 a 200 mil indivíduos. Com exceção de algumas espécies, cada colônia tem somente uma rainha. Abelhas operárias, além de zangões, mas isso depende da condição da colmeia e da época do ano. A princesa, que futuramente será a rainha, nasce de células geralmente na borda dos discos e um pouco maiores do que a célula destinada às operárias. Essas células maiores são chamadas de realeiras. Os ninhos são um espetáculo, verdadeiras obras de engenharia.
Em condições naturais, essas abelhinhas constroem suas casas em ocos de árvores, postes, muros, cupinzeiros abandonados, enfim, em lugares seguros e protegidos. Dentro dos ninhos vive a família e é onde a gente encontra o mel, por sinal bem guardado, em potes ovalados feitos de cera e própolis. Também é fácil visualizar a localização das crias. Olha só o capricho para proteger as novas gerações. Elas ficam em discos bem estruturados e presos na beirada por cabos de cera, para que não ocorra nenhum imprevisto. Outro cuidado importante é com as variações de temperatura. Por isso, os discos são protegidos por lamelas de cerume, como se fossem lâminas de isopor. Assim, calor e frio se mantêm constantes. Na cidade das abelhas, em Florianópolis, os técnicos da Epagri mantêm várias espécies de abelhas nativas, que são as mais populares em Santa Catarina. Entre elas encontramos as abelhas mirins, jataí, bugia, mandaçaia, tubuna, guaraipo ou guarupu. Essa última está ameaçada de extinção. A importância, Luiz, do produtor fazer essa prática de coletar enxames na mata. Esses enxames estão disponíveis e nós coletando esses enxames nessa caixa isca, nós evitamos de precisar retirar das madeiras aí, porque elas não têm mais espaço, não tem árvores velhas, árvores ocas para tecer seu ninho. Colocando caixa isca, elas vão entrar e nós teremos uma família aí para o nosso uso, tanto para a produção de mel, como o principal papel delas, que é a polinização das espécies nativas vegetais. Bem, mas além de fazer a captura das abelhinhas por caixa isca, existe uma outra dica bem prática que o Cela vai nos mostrar. Você usa uma garrafa para isso, Cela? Sim, usa uma garrafa PET, um litrão descartável, né? Cortado ao meio, com furos no fundo para sair a umidade, porque a umidade não passa através do plástico e ela precisa sair por algum lugar. É pulverizado com própolis, solução de própolis e álcool. Para fazer a desinfecção? Não, para deixar o cheiro, deixar o feromônio da abelha. Ela vai procurar a isca pelo cheirinho do própolis que tem o feromônio dela. Coloca-se dentro alguns pedaços de cera da espécie que a gente quer capturar. Fecha. Já é cortado no meio para facilitar a retirada da família e passagem para a caixa definitiva depois. E facilita o trabalho. Facilita o trabalho na hora de fazer a transferência. No bico do litro, a gente faz um furo para a abelha entrar e ao redor do furo e no bico a gente coloca a cera de nativas que tem os feromônios e tem o cheiro para atrair. Esse litrão, para dar um conforto térmico melhor, deve ser embrulhado com papel pardo ou jornal. Ao redor do papel, para não molhar, porque vai ficar na mata isso, é colocado um plástico para proteger da chuva. É uma alternativa bem simples, né, Cela? É bastante simples e com material que está disponível na propriedade, todo mundo tem litro descartável em casa, né? Então fica uma alternativa bastante barata para o produtor. Bem, essa isca é colocada num bosque que tem naturalmente abelhas nativas, né? Numa altura aí de 1 metro até 2 de altura do chão. E sempre distante, se tiver alguma outra caixa nativa, sempre distante 20, 30 até 50 metros. A coleta de enxames é o ponto de partida para quem pretende iniciar uma criação racional de abelhas nativas. Além de uma renda complementar, o produtor que se dedicar à atividade estará prestando uma grande contribuição ao meio ambiente e à preservação desses insetos.
Há muito tempo nós vemos discussões, debates, protestos nas ruas por conta de uma que seria a instalação de uma usina termoelétrica na cidade de Peruíbe. Acontece que agora a Câmara Municipal da cidade aprovou em primeira votação uma lei em que impede definitivamente a instalação de indústrias poluentes na cidade. É o que a gente acompanha agora a partir da Câmara em Ação. Na quarta-feira, 17 de janeiro, foi realizada a primeira sessão ordinária do ano de 2018 na Câmara Municipal de Peruíbe, onde foi feita a primeira votação da emenda à lei orgânica que proíbe a instalação de indústrias poluentes, causadoras de chuva ácida na cidade. A emenda foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Bom, para esclarecer o voto favorável a essa emenda à lei orgânica, que inclusive sou o autor principal, juntamente com os outros membros da frente parlamentar, porque nós entendemos que é importante garantir a qualidade do ar em nossa cidade, evitando assim qualquer empreendimento que possa causar precipitação ácida e mude, né, o ar da nossa cidade. Estamos aí assegurando também, no parágrafo único, outras atividades que não vão causar, né, nenhum problema e que podem continuar normalmente no setor aí de hotelaria, serviços, outros serviços, festas religiosas, enfim. A lei protege também, né, outras questões e não estamos engessando a cidade. Ao contrário, estamos dando um passo para garantir a qualidade de vida das pessoas. Eu votei favorável ao projeto de emenda, né, número 4, à lei orgânica do município, onde nela nós vamos proibir a emissão de gases poluentes na nossa cidade, né? Por quê? Primeiro que a nossa cidade ela é tipicamente turística, começa por aí. Segundo, as causas que essas empresas que poluem e emitem gases poluentes poderiam trazer para a nossa cidade e para a população, porque com o tempo nós teremos muitos problemas de saúde pública em nossa cidade. Então esse é um dos motivos que eu votei, na realidade, pela terceira vez, né? Porque esse projeto ele entrou, nós votamos a primeira, votei favorável também a segunda, mas aí ele foi rejeitado. E aí nós entramos novamente, porque eu sou um dos autores do projeto, entramos novamente e hoje, graças a Deus, foi aprovado por unanimidade e tenho certeza que daqui 10 dias, quando esse projeto for pautado novamente, ele vai ser votado favorável. Vereador, uma curiosidade, o senhor falou que vai sofrer uma intervenção cirúrgica e adiantou já que vem até de maca, no caso, é para votar favoravelmente na segunda votação da emenda? Perfeitamente, se Deus quiser e assim vai ser, a minha cirurgia vai ser na segunda-feira e o projeto vai ser pautado para quarta-feira, né? Eu vou ter 2 dias para me restabelecer, mas eu entendo condições físicas, eu estarei presente, sim, para votar favorável, porque é muito importante para a cidade que esse projeto de emenda seja aprovado na nossa cidade.